Olá pessoal, tudo certo? Espero que estejam todos e todas bem, se cuidando direitinho na medida do possível. Pois bem pessoal, no encontro de hoje, aí dando seguimento ao que temos discutido em nossos últimos encontros, e aí dando uma relembrada que nós passamos aí pela discussão do capitalismo, sua origem, seu desenvolvimento, pensamos também um pouco como se desenvolve esse capitalismo no Brasil, e as particularidades que nós podemos encontrar e analisar nesse capitalismo brasileiro. E em nosso último encontro pensamos um pouco também sobre essa relação entre os países centrais com os países periféricos, a construção dessa discussão sobre país desenvolvido, subdesenvolvido, tudo isso está lá no nosso último vídeo que está aqui no canal, certo? Mas na discussão de hoje nós vamos pensar um aspecto muito importante, que é a organização do trabalho dentro do modo de produção capitalista. E essa organização do trabalho, ela vem justamente através da racionalização do trabalho. Obviamente que nós poderíamos fazer um encontro bastante extenso para discutir várias questões, mas aqui hoje nós nos centraremos em dois pontos fundamentais para pensar essa racionalização do trabalho, que passa primeiramente pelo Taylorismo-Fordismo e também pelo Toyotismo. Bem, e antes de começar o conteúdo propriamente, dá uma relembrada aí para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações assim que nós lançarmos conteúdo novo por aqui, tá ok? Então bem pessoal, pensando propriamente o conteúdo da aula de hoje, eu acho que existem alguns elementos, separei 3 deles para a gente pensar que são muito importantes antes de adentrar propriamente a discussão sobre o Taylorismo e o Fordismo, E o primeiro deles é a divisão do trabalho, e as diversas formas de organização do trabalho, elas são anteriores ao modo de produção capitalista. Obviamente que vocês são bem espertos e conhecem aí um pouco da história, que já passaram pelo ensino fundamental, no próprio ensino médio, e sabem muito bem que a divisão do trabalho, em alguma medida, ela já existe ao longo da história, desde que o mundo é mundo. Nós podemos pensar a divisão sexual do trabalho, a divisão etária, Então, em cada sociedade, nós conseguimos perceber e capturar ali algumas distinções dentro do próprio trabalho, do processo produtivo. O trabalho ele se organiza também de formas distintas ao longo da história da humanidade, a partir das diversas culturas que existem ao redor do mundo. Entretanto, todavia, e aí se conecta a segunda questão, é que dentro do capitalismo, a organização e a divisão do trabalho, ela não ocorre por um mero acaso, E aí pensando particularmente a partir da Revolução Industrial, lá no século XIX, a gente pode refletir de que a racionalização do trabalho dentro do modo de produção capitalista está voltada única e exclusivamente para o lucro, para a produção do lucro. Então é muito importante a gente ter isso em mente, porque grande parte da racionalização que ocorre dentro do processo produtivo está voltado único e exclusivamente para esse objetivo, que é a lucratividade dos capitalistas e dos donos dessas empresas. Então esse é um elemento muito importante para a gente pensar esse processo de racionalização. E o terceiro ponto, não menos importante, diz respeito a uma questão fundamental para a gente também, que é de que modo a organização do trabalho reflete em nossa vida. Ou seja, não é porque essa organização ou essa ideologia da conformação do trabalho dentro da fábrica ou dentro dos espaços de trabalho, eles ficarão restritos somente a esses espaços. Em alguma medida, o Taylorismo, o Fordismo e principalmente o Toyotismo, que é o nosso mais recente modo de organização do trabalho, a gente pode pensar em alguma medida como ele organiza a vida fora do trabalho, como cria um discurso, como cria uma narrativa, como floreia esse processo ideológico mesmo, de convencimento de nós, trabalhadores, de que determinadas coisas são corretas frente a outras que são incorretas. Essas e outras questões veremos também agora, a partir desse momento, ao longo do vídeo. E aqui começamos com esse rapaz simpático chamado Frederick Taylor. Taylor ele é considerado o pai da administração científica. Taylor ele tem um livro que é a base, que talvez seja esse momento que ele lança a mão e torna, ou pelo menos propõe tornar a administração enquanto uma ciência, que são os princípios da administração científica. Obviamente que antes de Taylor já tinha havido a Revolução Industrial, já havia indústria, já haviam fábricas, etc, etc, etc. Aí vocês podem se perguntar, professor, e Taylor fez o que é diferente? Taylor ele conseguiu, em alguma medida, fazer uma síntese de um conjunto de questões, de um conjunto de estudos, reportagens, enfim,
para fazer uma grande compilação nesse livro, nessa obra dele, que marca aí muito provavelmente a administração enquanto algo mais racionalizado, mais pensado, mais planejado, né? E aí penso talvez em 5 características fundamentais para a gente pensar essa obra de Taylor. A primeira delas é o planejamento, ou seja, se a administração deve se tornar científica, né, no dizer de Taylor, isso significa que os métodos devem ser provados, né? Os movimentos têm que ser calculados, têm que ser postos à prova, têm que ser experimentados. Então, ou seja, o primeiro elemento muito importante para a gente pensar a administração científica a partir de Taylor é o planejamento. O segundo ponto é a seleção dos trabalhadores para fazer determinada função, determinada tarefa. O terceiro ponto é o controle, né? Ou seja, é o controle total da produção, né? É sempre ali um supervisor, um diretor, um encarregado direto que vai estar ali fiscalizando o trabalho, né? A execução do trabalho por parte do trabalhador. Há também a execução, que está aí diretamente conectada ao controle, mas a execução parte inclusive da disciplinarização do trabalhador e do trabalho, né? Não é possível olhar para o lado, não é possível dar uma voltinha e voltar depois para o seu posto de trabalho. Muito pelo contrário, né? É necessário ali a disciplinarização do corpo, né? Para tentar se extrair ao máximo do trabalhador ao longo do seu dia de trabalho. E por último, e não menos importante, são as singularizações das funções. Ou seja, não é necessário mais o trabalhador ele carregar a caixa, colocar a caixa em cima da mesa, abrir a caixa, tirar tudo que tem dentro, não, né? Então, os trabalhadores eles vão fazer somente uma única função, uma única e repetitiva função ao longo da sua jornada de trabalho. Seja apertar um parafuso, seja bater um prego, enfim. A questão é que dentro do processo produtivo, o trabalhador ele vai reduzir cada vez mais os seus movimentos, né? Com isso, o Taylor pensava, né, que a divisão do trabalho ela aumentaria potencialmente a produtividade das suas empresas, né? E obviamente ele foi correto, né, nessas suas análises, tanto que se expandiu pelo mundo em alguma medida, e aí vai ter um outro teórico, né, que vem logo após ele, né, que faz parte também em alguma medida desse escopo da administração científica, que é o Ford, que também vai pensar em inovar a partir de Taylor em alguns outros métodos. Ah, professor, e que método é esse? Observe, meus jovens, que quando a gente pensar em Ford, antes que vocês falem, eu achava que o Ford era um carro, tá correto, né? Em alguma medida, Ford é justamente o dono dessa fábrica, né? Das fábricas Ford, né? E o Ford, ele partindo muito do que se constrói, do que se elabora, inclusive a partir do Taylor, o Ford ele vai pensar tudo que o Taylor tinha pensado em alguma medida, só que agora numa linha de produção, numa esteira de produção. Ah, professor, como é que funciona a esteira de produção? Uma esteira de produção nada mais é do que uma esteira onde o trabalhador vai ficar parado, repetindo aquele movimento que a ele lhe cabe dentro da esfera produtiva, repetindo ininterruptamente aquele movimento ao longo do seu dia de trabalho. Obviamente que com isso o Ford ele percebe o aumento gradativo, né, e potencial da produtividade, né? Então, retomando o que eu falei lá no início, grande parte ou toda a racionalização pensada aí no trabalho ou no processo produtivo, ela não visa necessariamente o bem-estar do trabalhador, uma redução de jornada de trabalho, nada disso, né? Ela visa centralmente o lucro dentro do molde de produção capitalista, certo? Então é muito importante compreender isso, porque muitas das vezes se pensava, por exemplo, de que a incorporação de tecnologias, a incorporação de máquinas poderiam fazer, por exemplo, com que os trabalhadores cada vez mais trabalhassem por um curto período de tempo, né? Então, se ao longo do dia, na fábrica do Taylor, né, se faz 10 carros e com a implementação da esteira produtiva, o Ford consegue elevar essa produção para 100 carros ao dia ao invés das 10, não significa que o trabalho ou a jornada de trabalho será reduzida 10 vezes para menos, correto? Na verdade, essa jornada de trabalho permanecerá a mesma na medida em que, independente de que a produção aumente ou não. Sim, professor, e qual é a relação mesmo entre Fordismo e Taylorismo como lá fora? Pessoal, é muito importante a gente pensar que, em alguma medida, né, essas formas de organização do trabalho não ficarão restritas somente, propriamente, ao espaço e ao local de trabalho. Elas extrapolam esses muros e partem, em alguma medida, para toda a sociedade, construindo, muitas das vezes,
um discurso ideológico, né, que ideologicamente, no plano das ideias, convence os trabalhadores e as trabalhadoras de que determinadas questões são corretas frente a outras que seriam incorretas. Pensando particularmente no Fordismo e no Taylorismo, nós podemos refletir, em primeiro lugar, sobre talvez ali o que seria um germe da construção de algo que hoje é muito comum, que hoje falamos bastante, né? Todo mundo está isso na boca do povo, que é o tal do consumismo. Observem, quando nós pensamos aí, principalmente no Ford, né? No período do Ford, do Henry Ford, a gente pode refletir que até então os trabalhadores, né, em alguma medida na pós-revolução industrial, trabalhavam 10, 12, 16 horas de trabalho num dia, né, numa jornada, dentro de uma fábrica, e que isso era extremamente extenuante, desgastante fisicamente, mentalmente também, para esses trabalhadores. O Ford ele tem uma grande sacada, né? Na medida em que vai racionalizando o trabalho, vai se aumentando a produtividade e vai se criando meios, né, para que dentro da jornada de trabalho o trabalhador consiga despender o máximo de força para a produtividade, o Ford pensa o seguinte: é possível pagar talvez um salário mais alto a partir desse ganho de produtividade, desse aumento de produtividade, reduzir o tempo de trabalho desses trabalhadores, né, podem passar a trabalhar 8 horas por dia, e justamente com essa conjunção de coisas, né, que envolve a redução da jornada de trabalho e um salário relativamente maior, né, acho que eram 5 dólares por semana, então os trabalhadores eles conseguem acumular, né, mais dinheiro, eles conseguem inclusive ter acesso a produtos que anteriormente eles não teriam. Inclusive o próprio Ford ele incentivava que os trabalhadores da sua fábrica adquirissem esses carros, né, o modelo T, que era produzido pelo Ford em larga escala. E isso era fundamental em alguma medida porque aqueles produtos que eram gerados pela fábrica, eles precisavam ser vendidos. E seriam vendidos para quem, né? E com esse incentivo de Ford, no aumento salarial, para que inclusive os trabalhadores conseguissem adquirir esses veículos, em alguma medida é o primeiro pontapé, né, para o início, em alguma medida, do processo do consumismo, né? Isso que está tão presente na boca do povo, quando a gente se discute, né, sobre comprar o que não há necessidade, etc, etc. Em alguma medida, o germe disso está colocado lá atrás com o Ford. E o segundo ponto, que está conectado diretamente com o primeiro, é a construção do modo de vida americano, né? Ah, professor, o que é isso? Para quem gosta de um filme besterol americano como eu, que adoro, não deve ser muito incomum, né, lembrar de filmes onde se tenha o pai, uma mãe, um cachorro e um carro na garagem, né, e um casal de filhos brincando no quintal de casa, né? Esse ideário, né, essa ideia que está muito presente quando a gente lembra ou tenta pensar em determinados filmes, né, que demonstram e representam ali a família norte-americana, é importante para a gente refletir que aquele formato de família ou aquele padrão de família que é estabelecido, ele não surge do nada na cabeça dos cineastas, obviamente, né? Em alguma medida, eles guardam essa relação direta com essa construção feita por Ford lá atrás. Com o aumento das remunerações a partir do Fordismo, como tinha falado anteriormente, né? E a possibilidade dos trabalhadores adquirirem determinados bens de consumo, o que ocorre em grande medida é o que? É os trabalhadores, né, a partir da construção de vilas operárias, que normalmente aconteciam próximos às fábricas, para os trabalhadores não precisarem se deslocar tanto, né? Então se criava determinadas condições de vida superiores, sim, a outros lugares do mundo. E é o que foi conhecido como modo de vida americano, muito baseado no consumo e muito baseado, inclusive, no acesso a esses bens. Mas o que é importante a gente pensar aqui, e para o nosso conteúdo nesse momento, é refletir de quê? É refletir de que a fábrica e o processo de organização do trabalho dentro da fábrica não se restringe somente a ela, né? Ele extrapola os muros da fábrica. Então nós podemos pensar que o consumismo, por exemplo, é um elemento que é gerado, né, e retroalimentado a partir da organização do modo de produção capitalista, através da organização, através do Fordismo, em alguma medida. O modo de produção americano, que em alguma medida também é exportado para o mundo inteiro, principalmente para os países capitalistas centrais, que vão em alguma medida remunerar os trabalhadores acima da média, também tem essa relação direta com a forma de organização do trabalho. Então é importante a gente sempre fazer essa conexão de que o modo que o trabalho é organizado, está sendo organizado, e em alguma medida reflete também dos lados de fora do muro dessa fábrica ou desse local de trabalho. Entretanto, pessoal, esse modo de organização do trabalho, que é o Fordismo,
ele vai dando alguns sinais de esgotamento, principalmente ali na década de 60, né, aí no pós-Segunda Guerra Mundial, né, e ao chegar na década de 60, e um novo modelo de organização do trabalho ele é implementado em grande parte das fábricas no mundo, né, que se inicia lá no Japão e se estende por todo o globo, que é o toyotismo, né? O toyotismo, que é também chamado desse período aí pós-fordista, ou fase da acumulação flexível, se baseia em duas características principais. Primeiro, é a flexibilização dos processos de trabalho e de produção. Em alguma medida, essa característica ela tira da mão, né, literalmente, dos trabalhadores o controle sobre o processo produtivo. Ou seja, muito acompanhado aí pelo que foi conhecido como terceira revolução industrial, da implementação da robótica, né, e da automatização extrema do sistema produtivo. Em alguma medida, a partir dessa característica da flexibilização dos processos de trabalho e de produção, ocorre que a máquina ela passa a ocupar grande parte dos postos de trabalho. Então, percebam que aquele trabalhador que ficava repetindo durante o dia inteiro, né, durante toda a sua jornada, aquele mesmo movimento, agora abre lugar, né, e abre espaço para quê? Abre espaço para as máquinas, né? São as máquinas que vão ocupar este lugar da repetição. Em alguma medida também passam-se a valorizar determinados aspectos do trabalhador, né? Determinadas competências do trabalhador, né? Principalmente no aspecto cognitivo. E a segunda característica, podemos dizer que é a flexibilização e mobilidade dos mercados de trabalho. Ou seja, com isso, o toyotismo passa a utilizar das mais diversas formas de trabalho, seja doméstica, seja autônoma, seja temporária e seja a terceirizada. Ou seja, dentro do toyotismo e principalmente estimulado pelo toyotismo, passa-se a se pensar outras formas de trabalho. O que isso significa? Significa que se no período anterior, através do Fordismo, né, nessa ascensão do Fordismo e como passa a organizar em alguma medida grande parte do mercado de trabalho no mundo inteiro, que está baseado o quê? Está baseado ali no contrato formal, na carteira de trabalho em alguma medida, em alguns direitos adquiridos, a depender da região e a depender do país variam, né? Variam, mas em alguma medida há uma linearidade de direitos, né? E a partir da carteira de trabalho, mas o que ocorre particularmente com o toyotismo são outras formas de trabalho, né? Então a gente pode pensar mais atualmente a terceirização como um elemento muito presente, a gente pode pensar a pejotização. Para quem não sabe o que é pejotização, isso que fala de lá, professor, o que é isso? A pejotização é quando, por exemplo, as empresas contratam os trabalhadores via pessoa jurídica, né? Via CNPJ. As pessoas precisam criar um CNPJ para serem contratados pela empresa, né? Na verdade, prestar serviço, né? Como se diz, né? Isso vale muito para médicos, vale muito para advogados também. Enfim, vale para um conjunto de categorias que tem relativamente algum nível de especialização. Mas tudo isso para a gente pensar de que essas mudanças, como já antecipei, inclusive, não ficam somente restritas ao interior da fábrica, ao interior do local de trabalho. Ela se difunde em alguma medida pela sociedade. Então, determinados valores que estão colocados para o trabalhador dentro do seu local de trabalho, em grande medida, em grande escala, também se alastra para fora desse local de trabalho e compõe esse discurso fortemente ideológico sobre o que se espera daquele ou daquela trabalhador. E aqui, pessoal, chegando ao final do encontro de hoje, eu acho que é muito importante a gente refletir sobre o papel que a sociologia ela traz para a gente desnaturalizar as relações sociais. O que significa, professor? Significa que muitas das vezes nós vamos ouvir por aí pessoas dizendo, né? Ah, o homem sempre foi assim, a mulher sempre foi desse jeito, isso sempre existiu, etc, etc, etc. Quando, na verdade, em matéria de relações sociais, elas vão se modificando, as relações sociais, ao longo da história, né? E muitas das vezes, quando nós recorremos à história, inclusive, para observarmos e fazermos uma análise de determinado período, nós percebemos que as relações que nós temos hoje mudaram completamente, né? Seja com percepção das relações raciais, seja na questão de família e modelos de família, seja do papel de gênero, enfim, se a gente for pensar um conjunto de questões em matéria de sociedade e de relações sociais,
elas tendem e sempre irão se modificar ao longo da história. E por que eu estou falando sobre isso, pessoal? Estou falando sobre isso porque quando nós estamos imersos nesse tempo histórico, nessa etapa do capitalismo, né, extremamente financiarizado, através do neoliberalismo, em alguma medida ainda com muita influência do toyotismo, estando nós nesse momento histórico, significa dizer que nós estamos imersos nessas relações sociais. Em alguma medida, nós podemos inclusive naturalizar essas relações e tomá-las como se sempre houveram, né? Sempre existiram, como se sempre estiveram ali. Quando, na verdade, o papel da sociologia é exatamente esse passo atrás e esse olhar de fora, né? Lembrando um pouquinho do Durkheim, tratar o fato social enquanto coisa, né? Pensar as relações sociais enquanto coisa que pode ser observado. Então, em alguma medida, a sociologia ela contribui e muito para esse tipo de reflexão. Mas dito isso, para a gente pensar um pouco de uma forma mais crítica sobre o toyotismo, né? E sobre esses reflexos que implicam fora da fábrica propriamente, fora do local de trabalho. Para começo de conversa, nós temos já a figura do trabalhador flexível, né? Desse trabalhador flexível que não mais como pregava o Fordismo aí durante 50 anos, né? De 1920 até 1970, de que o trabalhador precisava especializar-se somente numa função. O toyotismo vai dizer que não. Vai dizer que o trabalhador precisa ser flexível, né? E flexível implica inclusive saber, né, e compreender um conjunto de práticas dentro do seu local de trabalho. Importante dizer que ao conhecer esse conjunto de práticas ou ter múltiplas funções dentro do seu local de trabalho, em alguma medida isso não lhe acarreta nenhum bônus financeiro, né? Muitas das vezes o que ocorre é uma precarização ainda maior do trabalhador, que não precisa não mais fazer somente uma única função e precisa fazer agora inclusive do seu colega que foi demitido ao lado, e que ele passa a fazer essas duas funções. Então esse elemento do trabalhador flexível está muito presente na ideia do toyotismo e em alguma medida segue até hoje. Mas, inclusive, um segundo ponto, eu falei sobre o trabalhador flexível, mas na verdade, dentro do léxico, né, dentro da linguagem do toyotismo, deveríamos corretamente falar colaborador flexível, porque dentro do toyotismo desloca-se essa ideia de trabalhador para tornar-se colaborador, né? Em alguma medida, tenta-se ganhar ideologicamente, subjetivamente os trabalhadores de que eles fazem parte da fábrica, que eles fazem parte da empresa. Em alguma medida, eles são como uma família. Mas, em alguma medida, nós sabemos que a apropriação da riqueza ela é feita pelo dono da empresa, pelo dono da fábrica, pelo capitalista, né? Como já vimos, inclusive, em outros vídeos aqui no canal, a discutir sobre o modo de produção capitalista. Mas o que é fundamental a gente pensar aqui, que o deslocamento do léxico, né, da palavra trabalhador para colaborador, é uma tentativa, em alguma medida, de capturar essa subjetividade do trabalhador, né, e chamá-lo para próximo da empresa, para que fique, inclusive, muito mais ao lado da empresa. Um outro ponto muito importante também é a gente pensar que dentro do toyotismo se perde um pouco esse regramento hierárquico da empresa, né? Onde você tem um chefe, um encarregado, um supervisor, que você tem várias funções de mando intermediário. O toyotismo, em alguma medida, ela achata esse organograma da empresa. Faz com que se tenha cada vez menos supervisores, né? Então, em alguma medida, os trabalhadores não precisam mais de um encarregado para estar vigiando o que eles estão produzindo ou estão vendendo, né? Em alguma medida, os trabalhadores são, né, como se diz, né, somos todos chefes de nós mesmos, né? Somos nós que fazemos o nosso trabalho. Mas em alguma medida, e aí esse elemento é muito perigoso e muito importante para a gente pensar também, de que os trabalhadores não precisam mais de supervisores para supervisioná-los, porque uns supervisionam os outros, né? Normalmente as metas estão relacionadas a todo um grupo ou a toda uma equipe. Então, se tem um determinado trabalhador que produz menos, isso implica, em alguma medida, de que todos os trabalhadores daquele lugar não receberão bônus salariais, por exemplo. Então, todos os trabalhadores e trabalhadoras passam a fiscalizar-se uns aos outros. E esse elemento ele não surge do nada, não brota numa árvore. Ele surge a partir das elaborações presentes no toyotismo, né? Então, somos todos chefes implica também fortemente nessa questão que está relacionada a uns vigiarem e supervisionarem os outros. E por fim, e não menos importante, ao pensar esse trabalhador flexível e a diversificar as formas de trabalho,
E aí, principalmente a partir da terceirização, surge um elemento para a gente que é o enfraquecimento dos sindicatos. E observem aqui que os sindicatos, historicamente, eles são necessários e fundamentais para os trabalhadores reivindicarem e se organizarem para reivindicar, seja melhoria de salário, reposição salarial, né? Enfim, um conjunto de direitos que muitas das vezes os patrões, né, eles tentam retirar dos trabalhadores, ou mesmo o básico, que é a correção do trabalho pela inflação. Nós vemos aqui, inclusive, em nossa cidade, Salvador, ano após ano, os rodoviários se mobilizarem para pedir aumento de salário, né? Um aumento de salário que muitas vezes diz respeito somente à reposição da inflação. É ruim, a gente espera um pouco o ônibus depois, às vezes o ônibus não passa, mas se não houver isso, né, se não houver as paralisações, não há reposição salarial e o salário dos trabalhadores, né, os motoristas, dos cobradores, fica defasado. E é muito importante a gente pensar que dentro do toyotismo, e aí é muito associado à discussão do neoliberalismo, que já fizemos em outros vídeos aqui no canal também, dá para a gente fazer essa conexão que o enfraquecimento dos sindicatos desloca a negociação coletiva, né, de questões que são coletivas para o âmbito individual, né? Então, é o trabalhador individualmente, dentro dessa perspectiva, né, do neoliberalismo, também é muito influenciada também por essas discussões do toyotismo, que precisa, por exemplo, reivindicar um aumento salarial. Mas veja, problemas coletivos não podem e não serão, exceto nos filmes da Marvel, resolvidos por um único indivíduo, né? São problemas que são coletivos, logo precisam ser resolvidos de forma coletiva. E o enfraquecimento dos sindicatos, né, enquanto um instrumento importante de reivindicação de direitos, é um traço fundamental aí presente no toyotismo. Então por hoje é isso, pessoal. Alguma dúvida, comentário, sugestão, poste aí nos comentários que assim que possível eu respondo. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho e vamos nessa e até a próxima.